Hoje nós vamos estudar o último capítulo da nossa história, a história de George Miller. E nós terminamos o capítulo anterior falando que agora, naquele momento, o orfanato estava atravessando um momento perfeito, onde todas as contas estavam pagas, tudo estava andando perfeitamente, até que um senhor vizinho do orfanato disse que não suportaria mais aquilo e que escreveria uma carta para o senhor Miller que mudaria totalmente a visão dele acerca do orfanato. E realmente isso aconteceu. Quando George recebeu aquela carta, mudou totalmente a visão de George, porque o que aquele senhor colocou na carta realmente o incomodou profundamente. E George gostava muito de sair com a filha dele para brincar, passear perto do rio Avon e brincar de jogar pedras no rio. E naquele dia George saiu, mas ele estava tão calado que Lydia, a filha dele, ela já tinha 14 anos nessa época, e depois de Lydia, George ainda teve mais 3 filhos com Mary, mas nenhum sobreviveu, todos morreram ainda pequenos. Mas ele tinha uma amizade muito boa com Lydia. E ela percebeu, disse: papai, hoje o senhor está tão calado. Ele disse: Lydia, minha filha, é que eu recebi uma carta do vizinho do orfanato que tirou totalmente a minha paz. E ela disse: mas o que dizia nessa carta, papai? Ele disse: olha, nessa carta ele falava do incômodo, do barulho, da perturbação, que era aquele barulho das crianças, mas ele colocou muitas outras coisas. Mas o que me deixou inquieto foi o que ele colocou no final. E ela disse: mas o que ele colocou? E ele disse, ele encerrou a carta dizendo: meu caro senhor, eu deixo que o senhor julgue essa questão por você mesmo. E ele disse: Lydia, minha filha, isso tem tirado a minha paz, porque ele falou de tantas coisas que eu nunca tinha imaginado que o orfanato causasse. É que aquelas casas eram feitas bem juntinhas, era a mesma parede de uma casa para outra, então elas eram sempre ligadas. A rede de esgoto era o mesmo cano para todas as casas. Então, como o orfanato tinha muita criança, então muitas pessoas, os esgotos estavam sempre cheios, entupidos, e aquilo realmente fez com que George pensasse. E Lydia disse: olha, papai, até que pelo barulho, eu não acho que um barulho cause mal a ninguém. E eu não entendo nada de esgotos. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, papai. Se eu fosse órfã, eu não gostaria de morar naquelas casas. E George pensou assim: minha filha, porque papai, aquele lugar é tão apertado, tão triste, não tem onde as crianças brincarem, é tudo tão apertadinho. Sinceramente, papai, eu não gostaria de morar lá. E George pensou: minha filha, realmente nós nem moramos perto do orfanato, eles moravam algumas ruas depois da rua Wilson, eles moravam na rua Paulo. E George pensou assim: minha filha, e o que você pensa do orfanato? Ela disse: ah, papai, eu gostaria de morar num orfanato, talvez que ficasse num lugar como aquele. Ela apontou para o lugar que ficava do outro lado do rio Avon, que era Ashley-Down, um lugar onde tinha muito campo. Ela disse: olha, o senhor imagine um orfanato, num lugar onde as crianças possam brincar, possam ter liberdade. Sinceramente, papai, eu estou feliz que essa carta tenha chegado em suas mãos. Quem sabe agora o senhor pensa em construir um orfanato em um outro lugar. E George disse assim: mas minha filha, nós deveríamos agradecer porque nós temos o orfanato, mesmo apertado, mas Deus nos supriu com o orfanato.
Ela disse: olha, papai, se Deus supriu com as casas para o senhor alugar, Ele pode suprir para o senhor construir um orfanato. E naquele momento, George pensou e achou aquela ideia brilhante. Ele disse: minha filha, você me trouxe um novo horizonte acerca do orfanato. E George ficou orando. E ele começou a orar, pedindo a Deus. E ele orava e ele anotava no seu diário cada coisa que ele precisaria para sair, para construir um novo orfanato e as dificuldades que ele enfrentava ali. E se realmente ele orava, se realmente era a vontade de Deus que ele pensasse em construir um novo orfanato. E então ele ficou alguns dias orando e ele fez uma oração. Depois de alguns dias orando, 36 dias, ele passou orando para saber se era a vontade de Deus que ele construísse o orfanato. E então, depois dos 36 dias, ele escreveu: Senhor, Tu sabes que precisamos sair da Rua Wilson. E eu quero dizer para o Senhor quais são as minhas necessidades específicas para sair daquela rua. E ele disse: eu preciso de um terreno de 30 mil metros quadrados, equivalente a mais ou menos 7 campos de futebol. E ele disse: eu preciso de uma pessoa para projetar e acompanhar essa obra. E eu preciso de 5 milhões de reais. Parecia algo grande, mas George continuava firme em suas orações, apresentando aquelas necessidades dia a dia a Deus. Ele era um homem de oração. E logo, George recebeu uma oferta. E essa oferta, 500 mil reais, de uma vez só, foi colocada na conta do orfanato. E quando Mary viu, ela disse: George, isso é muito dinheiro. E George disse: é muito dinheiro. É 10% do que precisamos para o nosso orfanato. E o restante, Deus vai providenciar. Em seguida à oferta, Deus preparou um arquiteto, um jovem, um amigo de uma irmã de Mary. Ele se prontificou a servir a Deus, fazendo todo o projeto do orfanato, e ele iria acompanhar aquela obra sem cobrar nem um centavo. Então, quando foi em fevereiro do ano 1846, George soube que tinha um senhor vendendo um terreno exatamente em Ashdown. E quanto media esse terreno? 30 mil metros quadrados. E George, quando ouviu isso, ele lembrou de um versículo em Tiago 1:4, que diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. E George disse: eu vou esperar com paciência e Deus vai providenciar todas as coisas. Mas na verdade, George ficou um pouco ansioso para encontrar o dono desse terreno. E ele procurou saber onde esse homem morava e foi à casa do homem. Quando chegou na casa, o homem tinha saído. Ele foi ao trabalho no escritório do homem. Quando chegou no escritório, o homem tinha saído e George pensou: puxa, será que não é a vontade de Deus que eu compre esse terreno? Ele disse: mas amanhã eu volto e vou ficar lá, procurar encontrar esse homem. Eu vou encontrá-lo. E no dia seguinte, George foi. Quando chegou no escritório, o homem já tinha saído, mas ele teve uma ideia. Ele foi esperar o homem na casa. E quando ele chegou lá, o homem estava, já era escuro, e George entrou. E o homem disse: Senhor George, por que o senhor não voltou ontem? Ele disse: eu soube que o senhor esteve aqui interessado no terreno. Acredite, eu não dormi bem aquela noite.
eu ouvia como uma voz dizendo no meu ouvido: venda aquele seu terreno de Ashley John a George Miller, mas não tenha grandes lucros. E George disse: realmente não deu certo, foi um desencontro, mas hoje estou aqui. E George nem perguntou o preço. Aquele homem disse um preço tão baixo que George ficou impressionado. Imediatamente, George fechou a compra daquele terreno. E quando terminou aquele mês, aquele ano, George já tinha 3 milhões de reais no fundo para a construção do orfanato. E George recebeu muitas ofertas, ofertas grandes, ofertas pequenas. Ele recebeu uma oferta de 1 milhão de reais. E algumas pessoas davam ofertas grandes, outros davam coisas simples que ele sabia fazer. Um homem deu para ele 5 pássaros empanados e disse: olha, senhor George, isso é para o senhor vender, para ajudar na construção do orfanato. Muitos daqueles órfãos fizeram artesanatos e George pôde vender para ajudar na construção do orfanato. Mas vários países enviaram ofertas. Ele recebeu oferta da Suíça, da Austrália, da Índia, de todo lugar. Deus usava pessoas, porque George sempre tinha na mente dele: eu só preciso rogar a Deus que mova o coração das pessoas para que elas possam investir na sua obra. George, ele só tinha uma coisa que ele não fazia: ele não comprava nada fiado. Ele dizia: eu não vou comprar nada fiado, eu vou esperar o meu Deus suprir. E Deus sempre supria ele. Ele disse: eu nunca vou usar um cartão, porque eu tenho Deus que supre os cartões. E 2 anos depois que George conversou com Lídia naquele rio, no dia 18 de junho de 1849, George tinha o orfanato pronto em Ashley John. E aquele dia foi um dia histórico. George mandou fazer roupa para todas aquelas crianças e eles fizeram um desfile por toda a rua daquela cidade para inaugurar a Casa dos Órfãos em Ashley John. Na rua Wilson, George cuidava de 120 crianças, mas aquele orfanato foi para 300 crianças. E além das 120 que ele tinha na rua Wilson, mais 180 crianças foram inscritas para estarem no novo orfanato, a Casa dos Órfãos. E aqueles meninos usavam roupas sociais, todas foram feitas iguais. As meninas usavam um lindo vestido e os meninos usavam uma roupa social com gorro. E todos eles entraram para o orfanato, a casa de órfãos. E George tinha uma coisa em sua mente: ele sabia, Deus supre. E ele sempre dizia: Mary, Deus supre. E agora George tinha um orfanato. Ele não precisava pagar aluguel. Ele tinha um orfanato construído. Mas uma coisa que não parava de chegar era mais e mais inscrições de órfãos buscando uma vaga para estar na casa de órfãos. E George, ele fez uma pesquisa e ele soube que ainda tinha mais 6.000 órfãos em toda a Inglaterra, em asilos. E então George começou a fazer construções, pequenas construções, mas ele começou a orar. E ele disse: Deus, eu quero que o Senhor me ajude e eu quero preparar um lugar onde eu possa receber mais 700 crianças. Seriam então 1.000 crianças
para George cuidar. E ele ficou orando na mente dele. Ele não disse para ninguém, mas a primeira pessoa para quem ele disse foi para Mary e Lídia. E ela, quando ele disse, elas disseram, Mary disse, George, vamos orar. Eu sei que Deus supre. Eu já tenho visto Deus fazer tantas coisas. E Lídia, mesmo sendo uma jovem, ela disse, papai, eu tenho visto Deus agir tão soberanamente nas nossas vidas. Quantas coisas Deus tem feito e Ele vai continuar fazendo. Então, George, ele começou a anotar o que ele precisaria para ampliar aquele orfanato, para que mais crianças tivessem a oportunidade de receber casa, cuidado, roupas, alimentos, mas principalmente para que aqueles órfãos pudessem receber a palavra de Deus. E então George, ele começou a anotar. George era um homem muito organizado, ele deixou muitos diários, ele anotava tudo que ele fazia. E então ele anotou e ele viu que ele precisava de 17 milhões de reais para a construção. E ele precisaria de 800 mil reais para que ele pudesse manter aquele orfanato para 1.000 crianças. E George, ele sabia que Deus ia suprir. E ele orava, pedindo a Deus que suprisse. E um dia, quando ele orava, ele leu Hebreus 6:15, disse, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Isso foi um alento tão grande para a vida de George, e ele começou a orar insistentemente, clamando a Deus para que o orfanato pudesse ser ampliado. E Deus enviou muitas ofertas. De uma só vez, George recebeu 499 mil reais. Mas uma grande oferta que ele recebeu de 1 milhão, e George recebeu uma oferta de 4 milhões e 100 mil reais. É possível que uma dessas ofertas tenha sido da Rainha Vitória, porque ela tinha uma grande admiração por George Miller e ela gostava muito de ajudar o orfanato. Mas George não mencionava as pessoas que davam as ofertas, mas ele mencionou algumas ofertas simples, de pessoas simples que marcaram a vida de George Miller. Uma vez ele recebeu 5 sapatos e aquela oferta foi grandiosa para George, porque aquela oferta era de um ex-menino que morou no orfanato e agora ele era um homem e ele tinha se tornado um sapateiro. E ele disse, Senhor, George, é muito pouco, mas é com muita alegria que eu dou essa oferta para o orfanato. E George também mencionou uma oferta que ele recebeu no valor de 50 reais. Mas junto com aquela carta, com aquela oferta, vinha um bilhete que eu vou ler para vocês. E ele dizia assim, querido senhor Miller, por favor, aceite esta pequena oferta de alguém que pensa no Senhor e sua família com gratidão todos os dias. Eu sei que é um valor pequeno e sinto muito não ter mais para poder ajudar essa obra tão maravilhosa. Eu fui da casa de órfãos da Rua Wilson e foi lá que Jesus, a luz da vida, entrou em minha alma escura. Foi lá que pela primeira vez eu aprendi a chamar Deus de meu Pai. Por esta razão, eu amo a casa dos órfãos, não apenas porque supriu minhas necessidades materiais, mas porque ali aconteceu meu nascimento espiritual.
Que o nosso Deus possa compensá-lo, querido Senhor Miller, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sei que Ele o recompensará. Então, aquela oferta marcou a vida de George. E depois de 4 anos que George tinha planejado ampliar ainda mais o orfanato, ele tinha o dinheiro suficiente para fazer esse trabalho. E então, a princípio, George pensou em construir em um outro espaço, um outro terreno, um outro orfanato, mais espaçoso ainda. E George, andando próximo do dono, ele viu um terreno e ele pensou, esse é o terreno. E então ele chamou um agente de uma imobiliária e disse, vamos comigo ver um terreno. E era um dia chuvoso. E aquele homem disse, Senhor Miller, o senhor quer ir ver hoje? Ele disse, quero, eu quero lhe mostrar um terreno. E então George foi com aquele corretor e eles andaram, e quando chegou lá, George mostrou um terreno. Disse, é esse terreno que eu quero. Eu vou construir aqui um orfanato. E aquele corretor disse, Senhor Miller, aqui o senhor não vai construir. Ele disse, mas como assim? Eu tenho dinheiro para comprar. Ele disse, Senhor Miller, é que esse terreno não está à venda. O dono desse terreno morreu. E ele deixou um testamento dizendo que por 100 anos esse terreno não pode nem ser alugado, nem ser vendido. Nossa! George ficou tão triste porque na mente dele, ele já tinha olhado aquele terreno, ele já tinha visualizado tudo que ia ser feito ali. Naquele momento, George ficou um pouco triste e ele voltou. E quando ele estava voltando, ele ficou olhando o orfanato e ele viu que tinha espaços de um lado e outro do orfanato, do terreno que não tinha sido construído. E ele disse para o corretor, devemos ter 200 passos do outro lado também, não é? E ele disse, sim, senhor, deve ser. E eles voltaram e mediram e eles viram. Então George pensou, eu não preciso comprar. Eu tenho o terreno onde o orfanato possa ser construído. E então, em 1862, o terceiro orfanato foi construído e George pôde receber 1000 crianças para sustentar naquele orfanato. E Deus providenciou todas as coisas, não só as coisas sólidas, mas aquelas crianças recebiam, principalmente, diariamente, o alimento espiritual. E George começou a perceber que ele precisaria de alguém para assumir aquele orfanato. E então ele começou a orar a Deus. E então começou a trabalhar naquele orfanato um rapaz chamado Jim Wright. E aquele jovem se dedicava, ele gostava de se envolver nos trabalhos e George foi dando responsabilidades para ele. George começou a construir mais um espaço. George era um homem que tinha um coração grandioso, que amava missões e amava as crianças órfãs. E George via naquele rapaz o substituto perfeito para quando ele saísse do orfanato. E aquele rapaz, ele começou a trabalhar junto com Lydia no orfanato e tudo ia andando tão bem e George começou a orar. Eu acho que esse é o rapaz certo. E não demorou muito, aquele trabalho gerou uma amizade gerou um amor. E Lydia e Jim se casaram. E George continuou firme com Mary. Mas no ano de 1870, 8 anos depois, George já tinha construído 5 casas para o orfanato. Ele não tinha
mas só 1.000 crianças. Aquele orfanato agora tinha 2.000 órfãos sendo assistidos diariamente. E no dia daquela inauguração do orfanato, George pôde com sua esposa vislumbrar, contemplar a grandeza de Deus, que Deus tinha feito na vida deles durante todos esses anos. Já eram mais de 20 anos que George tinha começado lá na Rua Wilson, alugando a casa número 6, a casa número 7, a casa número 5, a casa número 4, e agora ele tinha 5 casas, um orfanato num lugar onde tinha ar fresco, onde tinha espaço para as crianças brincarem, onde elas podiam estudar, se alimentar e receber a palavra de Deus. Em 1870, também Mary faleceu. Ela sofria de uma doença chamada febre reumática e realmente ela não resistiu e faleceu. George chamou essa parte de sua vida como o entardecer da minha vida. A parte onde ele teve o luto da esposa, e ele percebia chegar a velhice, mas ele percebia que o orfanato dele estava em boas mãos, estava nas mãos de sua filha e de seu genro, que amavam a obra de Deus e amavam o trabalho com os órfãos. Então, George, vendo que o orfanato estava em boas mãos, ele então agora começou a fazer viagens para falar da obra missionária, do trabalho missionário com as crianças. E ele viajou vários países. Numa dessas viagens, Deus preparou para ele uma nova companheira. Ele conheceu Susan Grace, com quem ele viveu até o último dia de sua vida. Mas eles viajaram por vários países. Ele viajou pelos Estados Unidos, a Austrália, a Espanha, a França. Mas ele também viajou para a Alemanha. E ele teve a oportunidade de pregar lá na cidadezinha de Halle, onde Deus tinha falado ao seu coração e onde ele pôde começar a sua obra missionária. George Miller, ele ficou conhecido como o pai dos órfãos, o homem que dedicou a sua vida para servir aos órfãos. Além de servir aos órfãos, George foi um grande investidor de missões. Depois que George faleceu, foi encontrado um diário onde tinha vários depósitos feitos para missionários. Mas ninguém pôde descobrir quem eram os missionários, porque ele colocava códigos para ninguém saber. E ninguém soube, apenas a de Hudson Taylor, porque ele mencionou que Deus usava George Miller para ajudar o trabalho missionário dele. George Miller, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes e mais de 50 vezes ele fez isso de joelhos. E quando já estava bem velhinho, em uma entrevista, um rapaz perguntou a ele: o que o senhor ainda gostaria de fazer, senhor Miller? Ele disse: eu gostaria de ler mais a Bíblia. Eu sei que tenho muito que aprender daquele livro. George, durante a sua vida, ele teve o privilégio de cuidar de mais de 10.000 órfãos. Ele experimentou a verdade de que Deus supre. E ele tinha um versículo que acompanhou ele por toda a sua vida, que disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse versículo sempre estava com ele. George viveu 93 anos. Em 1898, George morreu de morte natural. Ele ainda era um homem forte, um senhor forte,
E ele morreu lá dentro do orfanato mesmo, no dia que George morreu. Ashley Dom parou. Todo mundo queria prestar uma homenagem àquele homem que entregou a vida dele, que abraçou a obra missionária, se tornando o pai dos órfãos. Mas quando fala de missões, a gente se emociona de ver um homem que dedicou a vida dele para missões. Mas o que eu e você temos feito para missões? Todos nós temos um campo missionário. Existe um campo missionário para cada um de nós. Deus escolheu George Miller para ser o pai dos órfãos. Mas todos nós temos um campo missionário onde Deus quer nos usar. Então que nós possamos, que essa história nos leve a pensar. Onde Deus quer me usar, onde eu posso fazer missões, como eu posso contribuir para a obra missionária. Que Deus abençoe cada um e que Deus nos use para a honra e glória do nome dele. Amém.